Vice da Recopa, vice da Supercopa, vice da Taça Guanabara, vice do Carioca, eliminado no Mundial. Que trabalho lindo! Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de segunda-feira recheado de informações e de cabeça inchada. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você que começou a assistir o nosso canal, que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, o botãozinho preto escrito inscrever-se. Se possível, deixe o seu like aí, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos, compartilhe os nossos conteúdos para ajudar no crescimento do nosso canal e assim que nós possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. E falando para vocês aí que só faltam 183 inscritos para nós podermos estar sorteando a camisa do Flamengo temporada 2023. Eu falo melhor sobre isso no final do vídeo. Então, seguindo aqui com o mais importante, que são as notícias, porque notícia é o que interessa. O resto não tem pressa. O Fluminense ontem conquistou o seu 33º título do Campeonato Carioca. Ao vencer o Flamengo aí por 4-1, o tricolor diminuiu a vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo tem 37 conquistas e o Fluminense passou a ter 33 títulos. Isso aí. Então, se o Fluminense continuar nessa batida, daqui a 4 anos o Fluminense encosta aí no Flamengo com relação a títulos de Campeonato Carioca. Lembrando, como eu já havia dito em outro vídeo, que os dois estavam empatados. Foram 12 partidas, 13 com essa. Cada um tinha ganho 6 partidas em cima do outro, em cima do rival. E agora o Fluminense conquista a sua 7ª vitória em cima do Flamengo em Campeonato Carioca. Decisão de Campeonato Carioca. E conquistou de uma maneira muito honrosa. Parabéns ao técnico Fernando Diniz, que soube montar muito bem a sua equipe. Uma vergonha aquele gol que Marcelo fez. Ele só tem a perna esquerda. Eu acho que a perna direita dele não serve nem para subir no ônibus, apesar que nem de ônibus ele anda mais uma força de expressão. Ele conseguiu virar ali dentro da área do Flamengo e meter aquele golaço. Vamos ser realistas. E foi um lindo gol. Um lindo gol. Então, seguindo aqui com as notícias, porque notícia é o que interessa, o resto não tem pressa, né? Fala aí, nação rubro-negra, o que acontece? Eu já tinha gravado o vídeo para poder colocar aí para vocês sobre as notícias dos bastidores do Flamengo. E agora, 4 e pouca da manhã, chegou a notícia vinculada aí pelo Globo de que o técnico Vitor Pereira não é mais o comandante do clube do Flamengo. O técnico foi demitido. E agora a diretoria do Flamengo vai estudar com ele uma forma, vai conversar com ele hoje, segunda-feira, para poder definir como será feito o pagamento da multa rescisória. Né? Aquilo que todos nós estávamos aguardando aí, vocês vão ver que vai ter alguma divergência no vídeo que vai vir, que eu vou só complementar com essa parte. Né, vou fazer a edição, vou colocar essa parte aí afixada para vocês terem ciência do que aconteceu. Mas os bastidores do Flamengo aí, Vitor Pereira foi demitido e não é mais técnico do Flamengo. O Flamengo agora monitora aí o técnico Jorge Sampaoli e também o técnico Tite, ex-seleção brasileira, está livre no mercado. O técnico Tite já deixou bem claro o desejo dele de treinar um time do Rio de Janeiro. Ele tem uma casa aqui no Rio de Janeiro, então para ele seria muito mais fácil fazer esse translado. E vamos ver o que acontece com Jorge Sampaoli, mas nós também conhecemos a metodologia de trabalho dele, que se ele chegar no Flamengo aí, a metade do time do Flamengo será dispensado. E ele contratará outros jogadores, ou seja, o técnico Vitor Pereira já vinha pedindo a contratação de jogadores para reforçar algumas áreas específicas e o seu pedido não havia sido atendido. Eu já tinha trazido para vocês. O Flamengo pretende demitir Vitor Pereira. Então ele não vai contratar jogadores agora. Por quê?
vai chegar um outro técnico com uma outra visão, uma outra metodologia de trabalho e vai pedir outros jogadores. Então, eu vou trazer um trecho aqui da matéria para vocês que foi vinculada agora de madrugada. Seguindo aqui, ó, diretoria do Flamengo age nos bastidores por demissão de Vitor Pereira, que vive últimas horas no Flamengo. Treinador chega ao fim da linha no clube, não apenas pelo fracasso no Carioca, mas também pela avaliação que apresentava no dia a dia no Ninho do Urubu. A ausência de resultados pesa, assim como o futebol sem evolução. Além disso, a avaliação do trabalho do treinador no CT no dia a dia é determinante para a iminente queda. Ou seja, apesar dele ter um bom relacionamento com os jogadores, mas o trabalho dele não era eficaz, o trabalho dele não era um trabalho efetivo que trazia resultados. Pelo contrário, o que o Flamengo apresentou no ano passado e que está apresentando esse ano, nós vimos que não estava nada bom. Com Vitor Pereira, o Flamengo perdeu todas as 4 competições que disputou até o momento, mas perdeu também ao apostar em convicções que se mostraram infrutíferas. O fato de não treinar o time dos jogos foi uma das principais. O que acontece? Ele escalava o time sem ter treinado aquele time durante a semana. A prática leva à perfeição. Então ele treinava todo o conjunto, revezando os jogadores para não demonstrar a escalação depois daquela escalação vazada, né? E também não adiantou nada a escalação não ser vazada, de nenhum jeito não beneficiou nada ao time. Então, no dia do jogo, que os jogadores iam saber que eles que iam entrar em campo. Outra coisa também, a escolha por 3 zagueiros, que fez o Flamengo perder o meio de campo nos jogos e rompeu com os modelos dos antecessores de Vitor Pereira. Aquilo que eu falei, jogando com 3 zagueiros, você tira um jogador do meio de campo e fragiliza o meio de campo. Fragilizando o meio de campo, fica mais difícil de ter um elo de ligação com o ataque. E o que acontece? Acaba sobrecarregando a zaga. Foi uma das coisas que aconteceu aí. Aí veio o Fla-Flu na Taça Guanabara e o sistema foi mantido até o novo duelo com o Fluminense, que fez dos rubro-negros vice-campeões do estadual após vantagem de 2 gols de diferença no primeiro jogo. Então, esse jogo de hoje também demonstrou aí que as convicções de Vitor Pereira não estavam certas. Se ele pretendia tanto esconder a escalação, por que continuar com o mesmo sistema de jogo? O adversário vai se preparar e ele não mudava seu jeito de maneira nenhuma, ele não mudava suas convicções. Vitor Pereira resolveu não abrir mão dos 3 defensores, mas as tomadas de decisão na última semana em relação às peças causaram grande desconforto, preocupando em se fechar com sua comissão e botar em prática suas ideias, e passou a estar por ele, ouvia menos e executava mais. Ou seja, ele não tinha um diálogo com os jogadores para procurar saber o que melhor poderia fazer para não beneficiar só ele, mas beneficiar todo o time. Infelizmente, e a queda dele veio tardia, porque o Flamengo aí já perdeu 5 títulos. Então, Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo. Agora a diretoria do Flamengo vai estudar aí uma forma de indenizá-lo e também vai estudar um novo técnico para poder comandar o Flamengo, sabendo que agora, quinta-feira, já tem o confronto contra o Maringá pela Copa do Brasil e no dia 16, Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Então, sigo aí com as outras matérias que eu já havia feito, eu vou só emendar essa. Uma boa notícia para nós aí. Valeu a pena ter ficado acordado, valeu a pena porque o meu trabalho, eu sinto prazer em manter vocês informados. Então, ajuda o canal Paraquedista Rubro Negro, se inscreva aí, deixe o seu like, faça um comentário, ajude o nosso canal a crescer para que a gente possa aí continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do Mengão. Continue aí com as matérias. Além dessa derrota acachapante, né? Outro fato também lamentável, após o término da partida, o atacante Bruno Henrique discutiu com torcedores rubro-negros na saída do campo. Isso aí.
Após a cerimônia, né, os atletas rubro-negros se dirigiram para o vestiário diante das fortes críticas. Bruno Henrique parou e discutiu com torcedores presentes no setor do Maracanã+. Bruno Henrique foi aí amparado pela segurança do clube e o atacante depois seguiu seu caminho para o vestiário. Bruno Henrique, que está afastado dos gramados aí há mais de 10 meses, todos nós estávamos torcendo e vibrando por ele ter sido relacionado aí entre os jogadores que estariam em campo, pelo menos no banco de reserva, e nós esperávamos aí que ele pudesse participar pelo menos aí de 10, 15 minutos do segundo tempo. Ele é um dos que menos tem culpa porque ele não tem atuado durante todo esse tempo, mas ele tomou as dores dos seus companheiros. Aquilo que eu falei ontem, os jogadores estão ficando muito sensíveis, estão ficando muito Nutelas. Outro dia foi o Thiago Maia, que bateu de frente com um torcedor nas redes sociais. O Vitor Pereira fez isso com um torcedor lá em Quito. Depois fez também aí na coletiva de imprensa após a derrota para o Alcas. Então, assim, e outra coisa que aconteceu, lamentável também, foi jogadores do Flamengo que ignoraram a imprensa. Toda vez que quando acaba o jogo, eles saem ali em direção ao vestiário e tem aquela área da zona mista onde eles param ali, dão entrevista para os repórteres, falam como foi o jogo, o que poderia ter melhorado e tal, mas infelizmente nesse jogo eles não fizeram isso e o roteiro foi diferente dos outros, né? E, no entanto, aí a tradicional zona mista, que tem o costume de, né, ter ali os seus jogadores, dessa vez não aconteceu. Jogadores como Felipe Luiz, Pedro e Everton Ribeiro passaram direto, sem conceder nenhum tipo de entrevista, sem dar uma palavra sequer para a imprensa. Lamentável, lamentável. Ninguém deu a cara a tapa. Nesse caso aí não podemos culpar apenas o técnico Vitor Pereira, pois todo o time ali se portou de uma maneira irreconhecível. Jogadores que nós vimos aí anos anteriores conquistando vários títulos, apáticos dentro de campo. Não sei o que está acontecendo, gostaria de saber, gostaria de ter uma explicação. E o Vitor Pereira, na sua coletiva de imprensa, ele planeja a permanência no Flamengo após o vice para o Fluminense no Carioca. Abre aspas, seremos mais fortes. Pelo que tudo indica aí, parece que Vitor Pereira não vai ser mandado embora. Eu vou trazer aqui também uma fala do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. A única coisa que ele falou ali com a imprensa, que ele deu um tempinho, parou e falou com a imprensa, e me deixou deveras preocupado, né? O Vitor Pereira disse o seguinte ali na coletiva de imprensa, abre aspas, falar do jogo de hoje, reconhecer o mérito do Fluminense, porque foi o justo vencedor, e reconhecer também que de fato hoje não tivemos o nosso nível taticamente, tecnicamente e mentalmente estávamos abaixo do que podemos fazer. Trabalhar para melhorar, corrigir os erros e sermos mais fortes no futuro, disse Vitor Pereira. Ou seja, ele continua se vendo à frente do Flamengo. Ele está se garantindo nessa multa de 15 milhões de reais, que o Flamengo não vai querer desembolsar. Eu acho que é um erro. Eu acho que essa diretoria que nos deu tantas alegrias está vindo em rota de colisão com os torcedores, que são o maior patrimônio do clube. Então, seguindo aqui, o mais incrível aí foi que o Flamengo, com a vantagem de 2 gols, cara, e não conseguiu segurar o placar e sofreu uma virada, porque ele já entrou em campo com 2 gols de vantagem. Então, no caso aí, o Flamengo perdeu por 4-3, né? Há uma forte pressão da torcida, que xingou muito o técnico durante o clássico, com gritos de burro, e o meu Flamengo não precisa de você. Será que os dirigentes do Flamengo não estão vendo isso?
E outra coisa, infelizmente, caso o Flamengo opte aí por demitir o técnico Vitor Pereira, o treinador terá pouco tempo para trabalhar antes das estreias da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, dia 13, o Flamengo já começa o mata-mata nacional contra o Maringá, fora de casa ainda por cima, às 20 horas, né? Já no Brasileirão, o Flamengo joga domingo, dia 16, contra o Curitiba, no Maracanã. Se o Vitor Pereira diz aí que não teve tempo para poder treinar o elenco do Flamengo com 4 meses, quiçá um técnico que virá agora e pegar aí uma terra arrasada como ela se encontra, para poder dar jeito na casa em 3 dias, que é o que falta aí para o próximo compromisso do Flamengo. Daqui a 6 dias tem o início do Campeonato Brasileiro num domingo. E outra coisa, foi perguntado aí ao Marcos Braz sobre o futuro de Vitor Pereira à frente do Flamengo. E Braz descarta decisão de cabeça quente. Foi o que ele disse. Tem que rever. Mas é uma coisa certa, tá saindo ali do Maracanã, tá de cabeça quente. Meu medo é que aconteça igual lá no Fenerbahçe, que o Fenerbahçe de Jorge Jesus perdeu em casa de 4-2, sofreu uma virada dentro de casa e com um jogador a mais. Já estava tudo certo para Jorge Jesus ser demitido. E a diretoria do Fenerbahçe refrescou a cabeça e no dia seguinte, em reunião, decidiram manter Jorge Jesus no cargo. O meu medo é que aconteça isso aí com o Vitor Pereira. Então vamos aqui para o que disse o nosso querido Marcos Braz. Abre aspas. Não é o resultado que a gente queria. Perder da maneira que a gente perdeu, tem que rever alguma coisa, mas isso não passa por alguma troca ou situação que você vá fazer às 22 ou 23 horas da noite para decidir. Amanhã, com calma, vou estar com pessoas que devo estar. Muito provavelmente vou estar com o Vitor Pereira. Por enquanto, tudo normal, fecha aspas, afirmou aí o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. É o que eu falei no shot. Para bom entendedor, meia palavra basta. Tudo indica que Vitor Pereira vai continuar à frente do Flamengo. Eu estou gravando esse vídeo de madrugada. Ele deve ir ao ar 6 horas da manhã, mas eu espero acordar com a boa notícia de que Vitor Pereira não é mais o comandante do Flamengo, né? E outra coisa, o treinador Vitor Pereira confirmou que não teme demissão por parte do Clube da Gávea. Como eu falei, ele está muito seguro de si, eu não sei o que rola nos bastidores. E sobre a reação da torcida, xingamentos, ele disse o seguinte, abre aspas, eu compreendo. Naturalmente, um resultado desse, se eu estivesse na torcida, também me manifestaria. Não tenho nenhuma indicação em relação à demissão. O trabalho está no início. É para ser feito. O Brasileirão nem começou. Estou de corpo e alma. Me dedico todos os dias. Sei que o momento é complicado e compreendo a reação da torcida. Fecha aspas, disse aí Vitor Pereira em entrevista coletiva. Cara, ele falar que o trabalho está no início, olha como eu fechei o punho. Me dá uma raiva, me corrói por dentro. Me corrói por dentro. Dorival Júnior, em 2 semanas, arrumou o Flamengo. O Jorge Jesus também, em 2 semanas, deu jeito no Flamengo. Vitor Pereira, em 4 meses, não conseguiu resolver o problema do Flamengo. E ele disse mais também, ó. Vitor Pereira também se comprometeu a trabalhar para recuperar o tempo perdido no Flamengo. Apesar da derrota vexatória, ele reconheceu os erros e insistiu em dizer que o time vinha de evolução. Que evolução é essa que só Vitor Pereira consegue enxergar no Flamengo? Você que está assistindo esse vídeo, diz aqui embaixo o que você pensa disso, dessa evolução no mundo sobrenatural que o Vitor Pereira vê. Não tem lógica. E outra coisa que ele falou também sobre ser demitido, né? Não sou eu,
É o clube que define. Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, melhorar a equipe, construir uma equipe forte. Estou convencido que isso é possível. Próximo treino, conversar com os jogadores e continuar nosso trabalho. Ninguém se prepara para vir aqui na coletiva de imprensa, né, depois de uma derrota. Mas surpreendeu o nível que apresentamos. Posso assumir o compromisso para trabalhar, finalizou Vitor Pereira. Ele continua enxergando que está no caminho certo. Ele continua enxergando que o Flamengo está evoluindo. Ele continua enxergando coisas que só existem na cabeça dele. Não sei se não deve ser da época de muitos aí, mas aquele desenho Fantástico Mundo de Bob, né? Aquele bonequinho do cabeção, do pezão, que ele vinha com velocípedezinho e aparecia um monte de coisas assim ao redor dele. É isso aí que o Vitor Pereira está vivendo, no fantástico mundo de Vitor Pereira, um mundo imaginário. Então vamos para outra notícia aqui. Flamengo pode faturar milhões com venda de ex-jogador do Ninho do Urubu. É isso aí. O Flamengo, né, tem esse dispositivo da FIFA, né, que favorece o time formador do jogador, né? E o cria do Flamengo pode dar um novo lucro ao clube. Trata-se de Jean Lucas, hoje no Mônaco da França. O atleta tem 24 anos, né? E já não tem os seus direitos econômicos ligados ao Flamengo. Apesar disso, por ser clube formador, onde Jean Lucas atuou até os 21 anos de idade, o Flamengo embolsará aí cerca de 2,5% da venda dele aí. Eu vou explicar para vocês direitinho. Aquela porcentagem de qualquer transferência internacional do atleta ao longo da carreira dele. Situação que pode ocorrer em breve depois de ser especulado pelo Palmeiras e Santos. Jean Lucas entrou na mira do Sporting de Portugal e é um dos grandes alvos para a próxima temporada europeia. O Mônaco da França não demonstrou que está aberto para vender o volante. Neste cenário, o clube francês estipulou o valor de 9 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, né, para concretizar a venda do atleta. Caso o negócio se confirme aí nesses moldes, o Flamengo terá direito a 1,250 milhões de reais, ou seja, 1.250.000 reais aí pela venda do atleta, dinheiro entrando para os cofres do Flamengo. Os cofres do Flamengo estão abarrotados, mas o Flamengo não utiliza esse dinheiro para contratar jogadores. Então, seguindo aqui para a próxima notícia, não sabemos ainda se o Flamengo vai treinar hoje, pela manhã. Aquele esqueminha, quem entrou em campo faz o trabalho regenerativo na academia, quem não jogou, não participou do jogo, vai para campo, lá no Ninho do Urubu, treinar. Ou se o técnico dará folga e só vai treinar o pessoal na terça-feira, como tem jogo na quinta-feira, acho que dificilmente o pessoal altera a folga. O treino deve ser marcado aí para tarde. Mas eu vou ficar ligado aí o tempo todo para saber qual a definição que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, vai tomar com relação a Vitor Pereira. Se vai mantê-lo no cargo, como o Marcos Braz falou, continua tudo normal, ou se ele será demitido, e se for demitido, qual técnico que irá assumir aí. Né? Tem o Jorge Sampaoli, que o Flamengo já vem paquerando há um tempão. Tem o Jorge Jesus, que está em final de contrato com o Fenerbahçe da Turquia. Como o contrato dele está acabando, a multa rescisória dele é pequenininha, e ele tem desejo de voltar a ser técnico do Flamengo. Tem aí o nome do Tite, mas segundo informações de Vene Casagrande, a diretoria do Flamengo em nenhum momento falou em contratar Tite para ser o seu treinador. Então vamos aguardar cenas do próximo capítulo. E sobre a camisa que eu falei lá no início do vídeo, se você quiser concorrer a uma camisa do Flamengo, basta inscrever-se no canal Paraquedista Rubro Negro, fazer um comentário com o seu nome e o bairro onde você reside, e quando nós chegarmos a 1.000 inscritos, eu estarei fixando um link, né? Vou avisar para vocês um link no canal, vocês vão acessar esse link para que possam participar do sorteio do manto sagrado. Lembrando que agora em abril o manto 2, né, será lançado. Então você vai poder escolher entre o manto 1
e o manto 2. Como eu falei, faltam só 183 inscritos aí para nós batermos a nossa meta, e depois que batermos essa meta, nós iremos lançar uma nova meta aí e podemos aumentar até o número de camisa para o sorteio. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, e dizer que está bem, não está nada bem. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo.